Para você que está chegando junto com a gente aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. Hoje nós estamos iniciando mais uma rodada de informações para falar sobre os seus direitos. Mais precisamente, hoje você vai ter aqui no canal 3 conteúdos importantes. O primeiro, a gente vai trazer algumas informações que pouca gente sabe em relação à correção do FGTS. A segunda matéria, nós vamos tratar sobre o pente fino do INSS, que não vai aliviar para ninguém. E a terceira matéria é a melhor forma de você buscar o auxílio emergencial, qual é o melhor caminho e aonde as pessoas estão conseguindo ter aí a maior quantidade de situações sendo resolvidas a seu favor. Então, eu peço para você que está assistindo o conteúdo agora, que se inscreva no canal, que ative o sininho e que compartilhe com os seus amigos, passando aí conhecimento. Para começar, vamos falar aqui nessa primeira matéria de hoje em relação à correção do FGTS. 2 pontos importantes, ainda dá tempo de você buscar o seu pedido na justiça, o seu direito à correção na justiça e o que vai acontecer por conta dessa situação do STF não ter aí colocado para votação no dia 13, como eles haviam tido colocado em pauta e depois voltaram atrás e retiraram. O que vai acontecer, qual é o caminho e para quem aí é benéfica essa correção e para quem não é. Quais são os cuidados que você precisa ter em relação a essa correção do FGTS. Meu nome é Guto, você está no canal de notícias, vem comigo. Bom, galera, para começar vamos falar em relação à situação da correção. Será que ainda é possível fazer o pedido da correção na justiça? Bom, saiba como anda o julgamento no STF. Estava previsto para a próxima quinta-feira, dia 13, o julgamento da correção do FGTS, lá no STF, no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o tema foi retirado da pauta sem nenhuma nova data para ser colocada para votação. A expectativa das pessoas e também era que os ministros do STF analisassem a situação referente a uma revisão da taxa referencial entre 1999 a 2013. Dependendo da situação, você teria até um precatório para receber por conta dos valores que você tinha em relação à grana do FGTS. Isso aí vale, se caso for aprovada aí pelo STF, vai valer para quem tem o dinheiro no FGTS até hoje, para quem tinha entre 1999 e 2013 o dinheiro do FGTS na conta lá na Caixa Econômica Federal. De acordo com o Instituto do Fundo de Garantia do Trabalhador, o ideal seria que a taxa referencial se assemelhasse à inflação. No entanto, a mesma encontra-se zerada desde setembro de 2017, o que indica que os parâmetros estão ambos os índices são bem distintos, ou seja, essa taxa referencial está zerada. É importante mencionar que a inflação é medida de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, referente aos últimos 12 meses. Em determinadas épocas, esse índice já atingiu o percentual de 6,10%. Se esse mesmo número agregado ao cálculo da revisão do Fundo de Garantia, no caso aí, se ele viesse a ser agregado, poderia gerar aí uma perda na margem de 538 bilhões desde janeiro de 1999. Esse é um dos motivos que está levando ao quê? A Defensoria Pública entrar na briga por você. Mas não adianta nada só a Defensoria entrar na briga, não adianta nada os canais na internet, os canais do YouTube, os sites falarem sobre o assunto se você que está aí do outro lado não está nem aí ligando para a situação. Sabe, em média, quanto uma pessoa pode estar perdendo hoje em relação àquela grana que ele tinha para receber ou já recebeu do FGTS? No mínimo aí R$500 para começar de perda. Você coloca aí R$500 desde 1999 corrigido, dá uma olhadinha quanto você está perdendo. Então, pessoal, você que está buscando o seu direito sempre precisa ficar atento. Sabe por quê? Desde 2014 o partido aí que está na briga para ajudar as pessoas, vem vários partidos tentando assemelhar aí essa taxa
com o IPCA. Para quê? Para que a correção seja feita da forma correta e não com perdas para quem trabalha de carteira assinada, ok? Bom, ainda não há uma unanimidade entre os ministros sobre o parecer a ser dado no julgamento, por acreditar que essa revisão afetaria negativamente os cofres da União, ou seja, não pode afetar o cofre da União, mas pode afetar o seu bolso. Até lá, os trabalhadores que têm interesse em serem contemplados pela correção do FGTS devem ser ágeis. Isso porque não é qualquer trabalhador que poderá ser ressarcido pela diferença. Terá direito somente trabalhadores que derem entrada em um processo judicial até a data de julgamento que ainda não ganhou uma nova data definida. Há outras limitações que você precisa ficar ligado. Uma é quanto ao formato do processo. Pode ser por iniciativa individual ou coletiva junto a sindicatos ou associações trabalhistas. Caso a corte dê um parecer favorável, você será contemplado pela restituição equivalente às quantias inferiores à inflação relativa aos últimos 22 anos. Ou seja, vamos supor que você tinha uma grana aí relacionada a R$500, 22 anos corrigidos. Dá uma olhadinha, mas isso só vai valer para quem buscar a justiça. A correção também será benéfica nas circunstâncias de empréstimos e poupanças, sendo que ambos ficarão mais vantajosos. A correção pode ser solicitada por trabalhador que exerceu a atividade profissional com carteira assinada em algum período entre 1999 a 2013. O mesmo vale para aqueles que realizaram o saque integral ou parcial dos valores depositados no fundo, sendo assim, tem direito trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, trabalhadores intermitentes, através da Lei 13.467 de 2017, da Reforma Trabalhista, trabalhadores temporários, trabalhadores avulsos, safreiros, operários rurais que trabalham apenas no período de colheita, atletas profissionais, jogadores de vôlei, futebol, etc. Diretor não empregado poderá ser equiparado aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS e também o empregado doméstico. Os trabalhadores podem receber a quantia estimada entre 5 a 20 mil reais, dependendo do período que atuaram com carteira assinada na época apreciada. Porém, considerando que o julgamento foi adiado, não há uma previsão sobre o pagamento dos valores. Essa matéria, a primeira matéria que nós estamos trazendo nessa parte do conteúdo falando do FGTS, você encontra no Terra Economia dessa terça-feira, dia 11. Se você quiser dar uma olhadinha, essa parte você vai encontrar no Terra Economia. Por falar também em situações relacionadas à adesão, muito cuidado com a adesão à revisão do FGTS. Você não sabe por quê? Eu vou te explicar agora também nesse conteúdo. Preste atenção. A matéria que saiu também nessa semana agora no site agora.folioal.com.br, também dessa terça-feira, traz um conteúdo importante para você que está ligado com a gente. A ação coletiva de associações poderá beneficiar só quem fazia parte até o início do processo. Na revisão, de repente bateu um desespero país afora, principalmente para os que não têm processo contra a Caixa Econômica Federal. Para aderir às ações coletivas ajuizadas por associações civis ou institutos até o julgamento do STF, esse efeito manada pode ser inútil ou dispendioso. É que, embora esteja ocorrendo um alarde sobre a necessidade de se pagar taxas para se associar o quanto antes, ninguém sabe se o STF vai decidir em favor, a dosar pelo histórico de decisões pretéritas, a exemplo do STJ. Então, o que você precisa ficar atento é, primeiro, saber qual é o caminho que vai ser tomado pelo STF, ok? Se eles estão favoráveis, está dobrando a tendência a buscar aí essa vitória, se ele vai dar essa vitória ou não. Primeiro você tem que ficar atento a essa situação. Ainda que julgue a demanda favoravelmente, há tendência de ação coletiva ajuizada por associações
beneficiários inscritos até a data da propositura de ação e do julgamento. Em 2017, o plenário do STF decidiu, no processo 612.043, que o resultado de uma ação coletiva proposta por associação é limitado apenas ao que eram filiados à entidade no ato do ajuizamento da ação. Embora o STF não seja muito coerente, segundo a matéria do Agora.foliol, em seus posicionamentos, a Corte tem liberdade de modular seus efeitos como quiser. Se repetir o que decidiu no passado, gastos de mensalidades e taxas associativas para essa revisão serão inócuos. Caso admita a inclusão de novos associados até antes do julgamento, a vantagem da adesão tardia é corrigir mais anos do FGTS, em função de um outro julgamento do STF que encurtou o prazo de correção de erros do FGTS dos últimos 30 anos para 5, as ações ajuizadas antes de 12 de novembro de 2019 poderiam alcançar um período maior de correção monetária. O trabalhador hoje pode ajuizar a ação individual, inclusive depois da decisão do STF. Todavia, ao fazê-lo depois de 2019, poderá reclamar só a correção dos últimos 5 anos anteriores, tanto na ação individual como na ação coletiva a custos, mas pode ser que nem o retorno financeiro prometido por algumas associações dê resultado. Não há exatamente riscos do STF em negar ou beneficiar. A situação ainda não foi definida, ou seja, para começar, o STF ter tirado a situação da pauta, quer dizer que eles estão analisando mais a fundo como vai ser feito esse julgamento. Se você quiser buscar o seu direito agora, ainda dá tempo, mas é bom você tomar cuidado para saber se vai valer a pena ou não buscar esse direito na justiça. O certo seria, se o STF fosse favorável à situação, dar correção para todos que tinham a grana em relação a 1999 até 2013 e não para quem apenas ajuizou a ação. Nós estamos num período de pandemia. Há 2 anos praticamente ninguém consegue fazer nada direito em relação a dar entrada em um processo. Então, muita gente, dependendo da situação relacionada ao FGTS, poderá ter prejuízos e não vai conseguir buscar o que é seu por direito. O mais indicado para você que quer buscar a correção hoje é procurar a Defensoria Pública para analisar o teu caso e saber qual é o melhor caminho a ser adotado. Por enquanto, essas são as informações de agora. O STF, caso, dependendo da situação, colocar para votação, por enquanto, só vai ter direito à correção do FGTS quem entrar com processo contra a Caixa Econômica Federal na Justiça, cobrando a correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ok? Eu fico por aqui, compartilha aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se tiver alguma dúvida ainda, deixe nos comentários. A gente está fazendo a nossa parte, passar o conhecimento. Não vamos deixar você sem informação, mas você do outro lado também tem que compartilhar e correr atrás do que é seu. Eu fico por aqui, daqui a pouco eu volto. Não sai daí não, vem junto.